Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos discutir um tema crucial para a saúde pública e para a medicina: as radiações ionizantes e os seus impactos no nosso sistema imunológico. A radiação é uma forma de energia que viaja pelo espaço e pode ser tanto benéfica quanto prejudicial ao organismo. Então, o que são exatamente as radiações ionizantes? As radiações ionizantes são aquelas que possuem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou de moléculas, o que resulta na formação de íons. Essa capacidade de ionizar substâncias é o que torna esse tipo de radiação tão perigoso, pois pode alterar a estrutura das células e do DNA. Exemplos comuns de radiação ionizante incluem a radiação alfa, beta, gama e os raios X. As radiações alfa e beta são partículas subatômicas que podem interagir diretamente com os átomos em seu caminho, causando a sua ionização. Já as radiações gama e os raios X são formas de radiação eletromagnética, como a luz visível, mas com muito mais energia, capazes de penetrar no corpo humano e de atingir tecidos profundos. Essas radiações podem vir de várias fontes. Algumas naturais, como a radiação cósmica, que vem do espaço, ou o radônio, um gás radioativo que emana do próprio solo. Outras fontes são artificiais, como os raios-x usados em hospitais, e a energia nuclear, ou até mesmo tratamentos médicos à base de radiação. Agora, vamos entender como essas radiações afetam o nosso corpo e principalmente como elas podem comprometer o nosso sistema imunológico. Para isso, passo a palavra para o Nasser, que vai nos explicar os possíveis impactos no corpo humano da exposição a radiações ionizantes. Bom, então depois que a gente conheceu um pouco sobre as radiações ionizantes, é interessante notar como elas, de forma indireta, impactarão negativamente sobre o nosso sistema imune. Nesse sentido, a gente tem da genética que, para que qualquer produto proteico seja formado, nós precisaremos de uma estrutura íntegra do nosso DNA, e a partir dessa estrutura íntegra do nosso DNA, nós teremos a síntese proteica. O que acontece é que a radiação ionizante ela pode alterar a estrutura do DNA. Daí então, com a alteração da estrutura do nosso DNA, a gente pode ter um impedimento da síntese proteica, por exemplo, dos nossos produtos imunológicos, né? Você tem lá os linfócitos B, linfócitos T, os macrófagos, os mastócitos e diversas células que compõem o nosso sistema imunológico. Nesse sentido, com a alteração da estrutura do DNA, a gente tem uma falha na síntese proteica, né? Esse seria um dano inicial. Então a gente pode pensar, por exemplo, o seguinte: olha, se eu tenho alteração na estrutura do DNA, esse DNA não consegue fazer uma síntese proteica adequada, não consegue estar gerando ali um linfócito B eficiente, né, para o nosso organismo, um linfócito T que seja eficaz para matar células que, por exemplo, contenham antígenos, né, impróprios para o nosso organismo. Então a gente vai ter aí a consequência indireta da radiação ionizante, que nesse caso, a radiação ionizante, ela fez com que o nosso organismo não conseguisse gerar, ou pelo menos não conseguisse gerar com eficácia, as células do nosso sistema imune. Então a pessoa teve lá o seu DNA alterado, a partir desse DNA alterado pela radiação ionizante, né, ela não conseguiu gerar as células do sistema imune, né, tanto as células do sistema imune, pensando assim na imunidade inata, tanto as células do sistema imune da imunidade adaptativa, e pensando também em outro aspecto, essa pessoa, ainda que ela consiga gerar essas células do sistema imune, essas células com DNA alterado, elas serão disfuncionais. Se ela teve algum dano ali no DNA, algum dano substancial, uma parte importante do DNA, as células imunes dessa pessoa não conseguirá trabalhar em prol do sistema imune de maneira eficaz. Então aí a gente tem um dano substancial das radiações ionizantes sobre o DNA do nosso corpo. Agora, vamos ver alguns exemplos de como a exposição à radiação ionizante pode aumentar o risco de doenças graves. Um dos exemplos mais notáveis vem de estudos dos sobreviventes dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Essas pessoas sofreram exposições massivas à radiação, e estudos epidemiológicos demonstram uma correlação clara entre a exposição à radiação e o aumento no risco de câncer, especialmente leucemia e câncer de mama, anos após a exposição.
Os dados dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki são fundamentais para o estudo dos efeitos da radiação sobre a saúde humana. A exposição à radiação ionizante aumentou significativamente a incidência de câncer, com uma maior concentração entre aqueles expostos no início de suas vidas. Além disso, foi mostrado que o pico de incidência da doença ocorria após 7 anos da exposição à radiação. Na indústria nuclear, trabalhadores expostos à radiação em usinas e hospitais também correm risco elevado de desenvolver leucemia. Estudos sobre esses trabalhadores indicam que a exposição prolongada à radiação aumenta significativamente o risco de doenças malignas. Esse estudo indica também uma relação proporcional entre a dose de radiação recebida e o risco de desenvolver neoplasias. No caso de radiologistas, o risco de desenvolverem leucemia é de cerca de 10 vezes maior do que da população geral. Além disso, a radiação pode afetar não só os trabalhadores de usinas nucleares diretamente expostos, mas também suas famílias e a população residente próxima. No caso de falhas nos processos de segurança, substâncias radioativas podem ser transportadas para fora do ambiente de trabalho, o que representa um risco para a saúde pública. Um exemplo disso ocorreu em 1990, em que a população de Utah, que residia próxima a instalações nucleares do exército americano, apresentou maior incidência de leucemia infantil. Agora vamos falar sobre como podemos minimizar os riscos da radiação ionizante para proteger tanto os profissionais quanto a população em geral. Em ambientes de trabalho como hospitais e usinas nucleares, é essencial adotar práticas rigorosas de biossegurança para proteger as pessoas da exposição excessiva à radiação. Profissionais que lidam com radiologia, como médicos e técnicos de raio-x, devem usar equipamentos de proteção adequados, como aventais de chumbo, que são eficazes para bloquear a radiação. Os limites de exposição ocupacional são regulamentados por órgãos como a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esses órgãos garantem que os trabalhadores não sejam expostos a doses prejudiciais de radiação, com protocolos claros sobre a quantidade máxima permitida. Na área médica, os exames de raio-x e tomografias devem ser realizados somente quando necessário. Os profissionais de saúde devem usar sempre a menor dose possível de radiação para obter um diagnóstico adequado e proteger as áreas do corpo que não estão sendo examinadas. Além disso, é fundamental a conscientização da população sobre os riscos da radiação. Pacientes devem ser informados sobre os riscos dos exames de radiologia e as alternativas disponíveis. A educação contínua e o treinamento de trabalhadores e profissionais de saúde são essenciais para garantir que as normas de segurança sejam seguidas corretamente. Em resumo, as radiações ionizantes têm o potencial de causar sérios danos ao nosso corpo, especialmente ao sistema imunológico, afetando nossas células de defesa e nos tornando mais vulneráveis às doenças. Essas radiações podem danificar diretamente o DNA das células, causando mutações e resultando em problemas como imunossupressão e o aumento do risco de câncer. Exemplos de populações expostas, como os sobreviventes de Hiroshima e trabalhadores da indústria nuclear, demonstram os graves efeitos a longo prazo dessa exposição. Porém, é possível minimizar esses riscos por meio de medidas rigorosas de proteção, regulamentações e conscientização contínua, garantindo a segurança de trabalhadores e pacientes. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. Obrigado pela atenção.